Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela mais uma edição da nossa revista radiofônica, o... Sim, aqui tem entretenimento, prestação de serviço, tudo isso na conversa dessa quinta, 19 de abril de 2018, dia do índio. Vem com a gente, sejam bem-vindos. Sem saída, embargos dos embargos são rejeitados e ex-presidente Lula segue cumprindo pena de 12 anos e um mês de prisão em Curitiba. Golpe duro. Senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, apresenta pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Saudades do gordo. Em entrevista ao programa do Fábio Porchat, mestre Jô Soares fala sobre a carreira e diz que artista não tem que ter filiação partidária. É isso aí, gordo. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando, e você é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Fight Like Eleven, é a camiseta, é o que estampa. É a luta diária. Lute como a Eleven, do Stranger Things. O Eleven tava engruvinhadinho, ele achava que era Fight Like a Brave, lembra, Tonholi? Também. Fight Like a Brave. Do Chili Peppers. Vamos lá, qual a nossa hash de hoje? Olha, o Tonholi trouxe pra gente, né, um vídeo da senadora Gleisi Hoffmann falando da situação do ex-presidente Lula na TV árabe Al Jazeera. Você sabe que aconteceu uma confusão com isso. Eu vi. A senadora Ana Amélia, que esteve aqui com a gente no Morning Show na semana passada, ela fez uma confusãozinha. Ela confundiu a emissora Al Jazeera com a Al-Qaeda. E aí, isso causou uma desinteligência, né? Assim, não deu muito certo. Daqui a pouco o Vini vai explicar direitinho pra gente essa confusão, tudo o que aconteceu depois disso. Mas você sabe, Edgar, que esse negócio de confundir nomes é uma coisa que eu, por exemplo, me identifico. Outro dia eu vi Gleisi no CTs, pensei que era alguma coisa que tinha dito ou feito Gleisi Hoffmann. Quando eu fui ver a Gleisi do BBB. Entendeu? Então, assim, eu acho que pode acontecer com qualquer pessoa esse negócio de confundir nome. E é por isso que a hashtag de hoje é hashtag Quem Nunca, Edgar? Ó, isso aí é bom, hein? Não é verdade? Sempre deu uma escorregada. É muita informação, é muita coisa acontecendo. Quem nunca se confundiu? Eu sei que você tem um meme, né? Aquele da Nazaré confusa, com os logaritmos, tudo ali acontecendo em cima, não sabendo o que tá acontecendo. Você tem uma Glória Pires que não consegue comentar, né? Algum assunto, quem nunca. Hashtag quem nunca, memes, gifs e muita criatividade no Twitter pra gente subir essa tag, que aí tá valendo o prêmio pra vocês. Tá falado, Paulinha. Aqui também você interage pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. É o nosso número pra você mandar mensagens em áudio ou em vídeo. Quero que vocês mandem mensagens hoje pra gente, dando a opinião de vocês sobre a situação dos povos indígenas no Brasil, já que hoje é o dia do índio. Comenta com a gente, tem toda essa polêmica aí envolvendo a distribuição de terras, o desrespeito às reservas indígenas. Olha lá. Manda pra gente em mensagens de áudio ou vídeo, tá bom? 11 931 17 1009, a situação do índio brasileiro. E aí, tem alguma coisa pra relatar pra gente? A gente tem audiência no globo terrestre todo, no Brasilzão, né? Nos rincões mais afastados, né? Dos grandes centros, onde as populações indígenas cuidam das nossas matas, dos nossos rios. Muitas vezes ouvem rádio. Ouvem Você, índio, podia ligar pra gente pra contar a real dos fatos. Boa. Tem a questão dessa urbanização dos índios também, né? Dos índios virem buscar, né? E ficarem muitas vezes, por conta disso, excluídos na sociedade e caindo nesse mundão, né? De Manguaçá, né? Você passa pelas estradas brasileiras muitas vezes e vê a situação deprimente dos indígenas ali que tentam buscar alguma condição nos grandes centros. Manda a piada de índio pra gente, ouvinte. Vai lá. Comente com a gente, 11 931 17 1009 é o nosso número. No decorrer do programa a gente vai ouvindo as mensagens dos ouvintes aqui do Morning Show, tá bom? Ô Edgar, peraí, mas você falou que a situação dos índios é deprimente? Em muitos casos sim, dos índios que tentam buscar oportunidade nos grandes centros e caem no alcoolismo, quer dizer, ficam à margem da população, sem oportunidades. Todos os outros que
não produzem para a sociedade, recebem grana da FUNAI, recebem grana do governo, não é deprimente? Não sei, isso é uma questão que aí o Estado tem que resolver, né? Mas é legítimo que resolva. É a minha que vai acordar às 5 da manhã. Vem cá, essa música é do Jorge Ben, não? Essa música? É, não é do Jorge Ben? Não, essa aqui é a Baby Consuelo, da época, né? Que ela se chamava Baby Consuelo, olha aí. Todo dia não, era mas a autoria de dele, não é? Ou não? Não sei. Agora você me pegou, mas não me parece. Parece que é dela e do Pepeu mesmo. Hashtag quem nunca não soube a autoria de uma música. Boa, é isso aí, pronto. É isso aí, boa, Paulinha. Não é fácil. Vamos lá, tudo. Interaja com a gente, 11-931-7009 é o nosso WhatsApp. O tema hoje é o índio brasileiro. Comente, vai lá. No mais, você pode acompanhar tudo em imagens. Tendo o aplicativo da Jovem Pan, você vai saber tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Além de ouvir a nossa conversa aqui, também tem o portal da Jovem Pan, jovempanfm.com.br e o nosso canal youtube.com/morningshowjp, além dos perfis nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook com conteúdo extra. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Começar com o homem branco que é contra os índios brasileiros, Caio. Não sou contra os índios. Eu só não Pareceu. esse papo furado. Ai, tadinho do índio, já passou. Tadinho sim, meu. Não, peraí. Foi zoado o que aconteceu com o índio, sim. Você é o cara pálido. Concordo, mas a história zoado. também não foi bem assim nesse papo furado que, olha, coitados índios. Direto do Forte Meu Apache. Deus, hein? Aí, Rocha. Não, vamos ser sinceros, os tempos avançaram. General os tempos Custer. mudaram, pô, vamos ir adiante. Você acha que a gente não dizimou os índios, não? Foi beleza? Não, eu não dizimei ninguém, eu nasci em 1987. Mas eu você não acha dizimei que ninguém. não existe uma dívida aí? Que você acha que eles estão bem? Cara, peraí, existe dívida, se passaram 518 anos. E daí? Que dívida, velho? Pelo amor de Deus, todo mundo tem que trabalhar, pagar imposto, produzir. Uai, Caio. vamos sei ficar lá. nisso? Ah, eu não devo nada, eu nasci em 87, cara, o que eu devo? Pois é. Eu devo imposto de renda aí que eu tenho que declarar em abril, vambora, o tempo mudou. Eu devo. Deixa eu ver o que você deve. Sei lá. Nada mesmo, eu acho que o Caio não deve Você nada. deve explicações. Não, eu devo boletos lá em casa. Uma análise mais Não, sensível, talvez. vai. Ô, Um pouco de Caio. empatia, né? Vocês romantizam muito. Ô, Caio, vamos lá então. Mete bronca, você que tá com a bazuca na mão aí, vai lá, mete bronca, porque é o seguinte, acabaram as chances do ex-presidente Lula na segunda instância, com a condenação a 12 anos e 1 mês de prisão. Qual deve ser aí pra gente, dar uma geral, a batalha jurídica agora da defesa do petista? Tem STJ E STF, né? É, São as outras instâncias que a defesa pode recorrer, né? Exatamente, que é o que provavelmente eles vão fazer. Porque a 8ª turma do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, que é responsável pela segunda instância, né, dos processos no âmbito da Lava Jato, decidiu ontem que não, aqueles embargos dos embargos, Sim. certo? Que a gente vinha falando, vinha vendo nos últimos dias, foram negados pela 8ª turma, que agora está sendo composta pelo Leandro Paulsen, pelo desembargador Vitor Laus e pelo desembargador Nivaldo Brunoni, que está substituindo o Gebran Neto, João Pedro Gebran Neto, que está em férias. E isso foi até motivo do advogado, de um dos advogados de defesa do Lula, questionarem ontem a sessão. Ia começar, o Cristiano Zanin virou e falou, pá, peraí, cadê João Pedro Gebran Neto? Tá em férias. Ah, não, mas como é que vai fazer então? Não, vai substituir ele o desembargador Nivaldo Brunoni. Aí Cristiano Zanin virou e falou, olha, com todo respeito ao trabalho deste senhor, mas eu quero que isso fique suspenso e os desembargos dos embargos só sejam julgados quando o Gebran Neto voltar das férias deles. Os 3 desembargadores olharão para a cara do outro, e aí, vamos fazer? Um olhou pra cara do outro e falou, não vamos jogar assim mesmo. E aí, já foi a primeira derrota do Cristiano Zanin. A sessão começou e aí, por unanimidade, os 3 desembargadores votaram pela não aceitação desses embargos dos embargos. Portanto, Lula perdeu mais uma. Agora cabe a ele recorrer ao STJ e ao STF. Essa 8ª turma do TRF4 de Porto Alegre, hein?
Ai, 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 hein, Edgar? Ô, Caio, sai um, entra o outro, mas o outro que entrou acompanhou, né? Trabalha lá, bate cartão. O que já estava decidido ali pelo TRF. Fazendo uma parte, a gente segue aí. Faço ouro, eco a decisão deles, parabéns. Assim como o ex-presidente Lula, outro petista também está bastante acuado aí. O ex-ministro José Dirceu tenta agora evitar uma nova prisão agora em decorrência do que, Caio? Bom, em decorrência do seguinte, ele está solto, já era para estar preso, ele já foi condenado em segunda instância no âmbito da Lava Jato, já foi condenado também no âmbito do Mensalão, desde 2014 cumpre pena, porém domiciliar, ele está preso por uma série de motivos, mas vamos ficar restrito à Lava Jato. O ex-ministro da era lulista, José Dirceu, ele foi preso no âmbito da Lava Jato por diversos crimes. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, enfim. Só que depois de ter sido preso, o Supremo Tribunal Federal liberou. Virou e falou, não, pode substituir essa pena, essa prisão preventiva por medidas cautelares, que são o quê? Vai para casa, toma um chá lá e bota uma tornozeleira. Algumas das condições dizem assim, você tem que ficar com a tornozeleira e você não pode sair de Brasília, que é onde ele mora, o Matheus Meirelles. Só que a casa dele, meu amigo, é maior do que o trajeto que eu faço do Morumbi até aqui a Avenida Paulista. Deve ser uma coisa imensa. Ele se deu mal na condenação, porém se deu bem nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que virou e falou, medidas cautelares são suficientes para o Dirceuzão. Beleza. Só que ele tinha sido julgado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância, e aí foi para condenado. O juiz Sérgio Moro virou e falou, você vai ficar preso por 20 anos e 10 meses. Aí vai para a segunda instância. Mesma coisa que a gente agora tá careca de saber, porque a gente viu muito com o Lula acontecer, né? Quando foi para a segunda instância, caiu na mão do TRF4, porque é no âmbito da Lava Jato. E os 3 desembargadores, Leandro Paulsen, Vitor Laus e Gebran Neto, que na época não estava de férias, pegaram o processo e falaram o seguinte, olha, nós vamos aumentar essa pena. O Zé Dirceu está condenado sim, mas a gente vai aumentar. Lembra que com o Lula a gente ficou sabendo que esses caras sempre... Esses caras não, desculpa, falta de decoro. Esses desembargadores aumentavam geralmente as penas e eles aumentaram. Porém, não houve um consenso entre os 3. Porque o Gebran Neto queria aumentar a pena, mas queria para 41 anos. O Leandro Paulsen e o Vitor Laus falaram, não, para 30 anos já basta. Como não houve um consenso entre os 3, aí não foi direto para os embargos declaratórios. Caiu para a defesa do Dirceu recorrer para os tais embargos infringentes, porque não houve unanimidade nos 3 votos. E aí é justamente isso, os embargos infringentes, que serão julgados hoje. Ontem, o nome de José Dirceu já correu no TRF4, mas sobre a questão de desbloqueio dos bens. 11 milhões de reais em bens do José Dirceu, do ex-ministro José Dirceu, estão bloqueados e serão leiloados, que são imóveis aqui em São Paulo, sítio no interior, enfim, uma porção de imóveis que dá mais de 11 milhões. Estão bloqueados. Ontem a defesa virou e falou, por favor, julga aí, desbloqueia os bens do meu cliente. Ontem eles julgaram e falaram, não vão desbloquear nada e sim vão ser leiloados. Hoje, de novo, uma outra causa do José Dirceu esses embargos infringentes devem ser mantidos, vão ser aceitos, não vão? O Zé Dirceu que está em casa pode continuar em casa ou, se perder no julgamento de hoje, volta para a prisão? É isso que vai ser julgado hoje. Ainda sobre política, Tonholi, vamos falar um pouquinho aqui a respeito da situação do deputado federal afastado Paulo Maluf. Ontem, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o habeas corpus para que o ex-prefeito de São Paulo cumpra o restante da pena em prisão domiciliar. Por enquanto, o Maluf está sendo derrotado. O placar está em 4-3, é isso? Isso. Bom, vamos começar do zero. O Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de cadeia porque detectaram 15 milhões de dólares que ele ganhou muito mais dinheiro, mas a detecção foi de 15 milhões nesse caso, com a reforma da Avenida Águas Espraiadas. Curioso que quando é notícia boa, a Globo chama de Avenida Roberto Marinho. Quando é ruim, vira Águas Espraiadas. É porque mudou de nome, então, né? Vamos usar... Originalmente a Avenida Águas Espraiadas, exatamente. Então, como é notícia ruim, vamos usar Águas Espraiadas. O que acontece? O Maluf foi preso e os advogados dele, apesar de saberem que ele já tinha sido condenado por lavagem de dinheiro na segunda turma,
entraram com esses embargos infringentes agora por uma seguinte questão. Quando ele foi condenado, um ministro não votou contra ele, só que não votou nem contra nem a favor, que foi o Marco Aurélio Mello. Ele votou pela nulidade processual, cancelamento do processo. Se ele tivesse votado a favor, isso daria uma brecha para que os advogados dele entrassem com embargos infringentes. Os advogados dele ignoraram que o Marco Aurélio votou pela nulidade processual. Sim. E estão falando, num primeiro momento do julgamento, que é o seguinte: o Marco Aurélio, por ter votado pela nulidade, tecnicamente deu um voto a favor do Maluf, o que legitima os embargos infringentes. Essa foi uma parte da votação do STF ontem. A outra parte foi com relação ao habeas corpus. Faltam votar hoje Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Agora, o que eu acho mais engraçado foi uma frase que o ministro Dias Toffoli, que foi quem deu o HC para o Maluf responder em casa, ou seja, ficar preso em casa porque está muito doente. O ministro Dias Toffoli falou assim: olha, a imprensa, ele quase falou fake news, a imprensa distorceu o que eu falei, a imprensa distorceu que eu peitei o ministro Fachin quando ele não concedeu um HC para o Maluf. Mas na verdade eu não peitei o Fachin, eu não estava contestando o voto do Fachin. Na verdade, eu estava fazendo algo humanitário para que ele pudesse se curar. Tanto que o advogado do Maluf, o Cacai, disse que se não fosse o Dias Toffoli, o Maluf já estaria morto. Ele continua internado para se curar, tecnicamente, aí, digamos, entre aspas, se curar de um câncer de próstata. E hoje nós tivemos ontem 4 votos contra o Maluf, ou seja, a favor do Fachin, 3 a favor do Maluf, e hoje teremos 1, 2, 3, 4 ministros votando. Você arriscaria esse placar? Anteontem você fez o placar lá Acertei um placar. Da questão do Aécio Neves. Tem a Carmen Lúcia, você falou, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes vai votar pelo Maluf. Ah, não, será? Marco Aurélio Mello vai votar pelo Maluf. E aí Maluf vai virada. E Carmen Lúcia? Celso de Mello não vai votar pelo Maluf. Ele vai votar pela questão de que não pode ser reconhecido o voto do Celso de Mello de nulidade processual como algo a favor do Maluf, porque ele é o decano e ele não pode ir contra o próprio estatuto do STF. E o voto Minerva vai ser da Carmen Lúcia. O voto Minerva vai ser da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, eu não sei para quem. Vocês sabem o que se fala sobre, no mundo do direito, se fala assim, ó, cabeça de juiz é igual bumbum de bebê. A gente não sabe para que hora e para que lado vem o jato. Esse dito popular que se usa no mundo do direito, eu aplicaria hoje, eu não sei para que lado vai a Carmen Lúcia, eu deixo em suspenso. Pra gente finalizar, Tanholi, você acha então, tecnicamente os caras chamam, o Toffoli chama de uma sanção baseada numa decisão humanitária, né? Pra ele ter ido contra, quer dizer, ele não foi contra a decisão do Fachin, mas ele alegou, né, uma questão humanitária e, sei lá se a palavra é essa, mas ele levou adiante essa sanção. Você acha que na linguagem popular essa sanção poderia ser classificada como uma pernada de anão, como você gosta de falar? Ele deu uma pernada de anão no Fachin, mas aí ele voltou atrás e falou a seguinte frase, assim, ó: a mídia se desvia da verdade dos fatos. Essa é a frase do Toffoli de ontem. Ele não quis peitar o Fachin, diz ele. Ele quis apenas conceder algo em caráter humanitário e transitório. Ele admite que foi uma decisão transitória para que o Maluf consiga se tratar. Agora,
Você me pede para arriscar, eu diria que esse placar vai dar 4, 6-5. vai dar 6-5. É. Aí. Vamos cravar. Eu acertei anteontem. Vamos ver se eu acerto hoje. Vai apostar uma nova tatu? Uma nova tatu, 6-5. Vamos lá, vamos pra... Tatu Gilmar no braço, senhor. Meu Deus! Não faz isso. Ó, o Vini prometeu e Que cumpriu, mal. hein? Você vai cumprir? Sério, Tonholi? Não, Gilmar dos Santos Neves, do Santos. Me mata do coração, Antônio. Vamos pra Brasília conversar com o nosso amigo Zé Maria Trindade, que cobre a política, o Supremo Tribunal Federal, como ninguém na comunicação brasileira. Bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia, Edgar. O Tonholi apostou que o Maluf vai ganhar, não é isso? Ele apostou que o Maluf vai perder por 6-5. Não, o Maluf vai ganhar. Olha aí. Já está definido, o Maluf vai ganhar. 6-5. A controvérsia aí já. 6-5 Não, pro Maluf. Pro Maluf, o Maluf vai ganhar, sim. Eu conversei com alguns ministros, inclusive com o Gilmar Mendes ontem, e dizem que a situação do Maluf tocou aquele parecer lá indicando que ele tem, nossa senhora, ele tem uma lista de doenças lá que eu não saberia repetir aqui. Ele dentro as duas pernas, diz que ele não está tendo mais nem ideia. Coitado. Diz que ele está confuso, não sabe onde está e tal. Isso acabou provocando uma reação lá, mas nessa lista aí tem, Tonholi nessa lista aí, Zé Maria, tem depressão também. Olha o Maluf, tadinho. Depressão. Tá com... Eu me lembro de um pedido da defesa do Genuíno, né, para soltá-lo da cadeia, e o argumento é de que ele estava muito deprimido. Então o presidente do Supremo respondeu: não, mas cadeia é lugar para ficar deprimido mesmo. Quer ficar feliz? É resort? É muito interessante. É a ordem natural. Né? É muito interessante essa questão, porque fala-se muito no justiçamento, né? As pessoas querem, né? A crueldade da justiça, o peso da mão, da lei ali em cima, de uma miséria que já é parte desse momento de vida de um cidadão ali que pode ter feito as mais deploráveis corrupções, quer dizer, agora o cara já tá ali, né? A miséria já é parte da pena que ele tá. Agora, vamos ver como é que se resolve isso. Você disse que é 6-5 favorável a ele, Tonholi falou que é 6-5 contrário ao Maluf. Não sei se, de acordo com o Trindade, você pode ligar pro tatuador então, Tonholi. Gilmar dos Santos Mendes dos Santos. Nossa, é nome completo, vai ser braço inteiro. Gilmar dos Santos Mendes. Vamos lá. Ô Trindade, vamos falar aí do pedido de impeachment que pintou aí no dia de ontem, contra o presidente Michel Temer. Isso, bom, se você acha que vai adiante, primeiro, né? Se você acha que isso realmente vai resultar em algo, e se isso prejudica ainda mais, mesmo que não resulte lá, mesmo que não vá adiante, prejudica a tentativa do Temer de seguir aí como candidato e se reeleger. Olha, Edgar, primeiro, ninguém mais acredita aqui na possibilidade da candidatura de Michel Temer, né? Com 70% de reprovação e 1% apenas ali de intenção de votos. Mas a história é o seguinte: quem faz o impeachment, isso é tradicional, eu acompanhei os dois impeachment, não é deputado ou senador, e sim o povo, né? Os caras pintadas foram às ruas, tomaram aqui a Praça dos Três Poderes e exigiram o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E depois a sociedade inteira, em manifestações pelo país inteiro, várias cidades, não só capitais, exigiram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso não está acontecendo. As pessoas ou aceitaram ou entenderam racionalmente que não é bom para o país uma troca assim de presidente da República. Não faltam motivos, né, para um impeachment do ex-presidente, aliás, o impeachment do presidente Michel Temer. Isso não falta motivo. O que falta mesmo é decisão política. Este é o 8º pedido de impeachment registrado pela oposição. Um estoque de 27 pedidos de impeachment estão dormindo na mesa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E ele decide se abre ou não o processo. Veja bem que até se ele rejeitar o processo, a oposição pode apelar ao plenário. E nem isso ele faz. É bom dizer que, nesse momento, o Rodrigo Maia está brigado, está de mal com o presidente Michel Temer. Isso porque o presidente Michel Temer nomeou o sogro dele, Moreira Franco, para o Ministério de Minas e Energia.
Agora, o Rodrigo Maia disse que não é sogro, não. É apenas casado com a sogra dele. Quando eu vi você falando isso no Jornal da Manhã, eu ri. Tava vindo pra cá do carro, eu ri a beça. Bom, se os problemas estão no calcanhar do presidente Michel Temer e não vão alcançá-lo por essa via do impeachment aí, no dia 1º de janeiro de 2019, a coisa, né, tudo indica vai ficar diferente. Ele vai sim ter que enfrentar a justiça, hein, Trindade? Vai, ou ele vai para um ministério, alguma coisa assim, ou vai ter que enfrentar a justiça. Ele só pode candidatar à presidência da República, ele não pode mais se candidatar a deputado ou senador, porque o prazo de desincompatibilização já passou. Muita gente até pensou que ele faria isso, mas em nenhum momento ele sinalizou nesse sentido, né? Então ele perde o foro privilegiado, os processos começam na primeira instância, né? E aí vai seguindo, né? Se pegar um juiz ágil, né, e com tempo como o Sérgio Moro, a coisa anda rápido. Senão, a coisa fica difícil, porque a justiça brasileira, a melhor defesa é a procrastinação, que o Tonholi explica muito bem, aquela história do corvo com crás na boca. Valeu, Trindade, um abraço, viu? Ô, Edgar, posso só dar um Quer falar com ele? Vai lá. Ô, Zé Maria, sabe que eu conversei no sábado com o deputado Beto Mansur? Ele me ligou e aí a gente comentou justamente sobre isso do Michel Temer. Ele certificou, ele falou, não, vai por mim, o Michel Temer vai ser sim candidato. Eu falei, deputado, ninguém tá acreditando nisso. Ele falou, não, vai ser. E acabou de se filiar ao MDB, então vamos ver. E só posso dar um pitaquinho, você deu o seu palpite e o Tonholi, eu vou com você, viu, Zé Maria? Voltando à questão do Maluf, tô fazendo as contas aqui, meu palpite 6-5 a favor do Maluf. Eu não acho que o Marco Aurélio, rezo para que o Tonholi esteja certo, mas não acho que o Marco Aurélio vai jogar no time do Fachin, do Luiz Roberto Barroso. Eu acho que ele vai jogar no time do Celso de Mello, Gilmar Mendes, e o Maluf vai poder continuar na prisão domiciliar. Valeu, Trindade. Vai sim, já está definido. É isso aí, obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, seguindo aqui, Vini, parece que a senadora Ana Amélia, que esteve aqui elogiando o nosso querido Caio Rocha, verdade, corpítios e bailarino espanhol, cometeu aí um ato de falta de decoro parlamentar. Outro. E, o fato é que a Ana Amélia e a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, andaram batendo boca aí por causa de um mal entendido. Vamos contar aí como é que foi essa confusão, Vini? Vamos até entender o que está acontecendo, né? Até porque vamos entender, porque até os ouvintes estão confusos. Até eu estou confusa, depois, hashtag quem nunca. Sim, lógico. E até vamos pedir depois até o comentário aqui do Tonholi, do Caio aqui da mesa, pra gente saber se realmente existe essa associação ou não. Mas o fato é que depois que o Caio trouxe até aquele vídeo ontem da Gleisi Hoffmann, né, o Tonholi, né, fazendo aquele pronunciamento pra TV Al Jazeera, a senadora Ana Amélia do PP subiu lá a bancada ontem do Senado e primeiro ela criticou, né, a fala da Gleisi Hoffmann, né, falando ali que o Lula não é, né, nenhum perseguido político, não é nenhum preso político e que ela estava fazendo isso como até uma forma de hostilidade, provocando ali uma hostilidade contra o Brasil, pedindo essa ajuda aí ao ex-presidente Lula. E aí ela fala, vamos ouvir essa fala agora dela, Edgar, que foi quando o pessoal achou que ela fez uma confusão. Vamos ouvir. Aí, tem o mesmo conteúdo. Só um minutinho. Da Ana Amélia, primeiro a sonora aí da Ana Amélia, depois a gente ouve o que a Gleisi falou. Então vamos lá. Primeiro então a senadora Ana Amélia do PP. Penso até que, dada a gravidade do conteúdo dessa exortação publicada pela TV Al Jazeera, para essa convocação ao apoio dos países do mundo árabe, eu só espero que não tenha sido também um pedido para que o Exército Islâmico venha ao Brasil atuar aqui, que aqui estejamos tratando de uma incursão, possível incursão na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170 de 83, em que no seu artigo 8º faz exatamente o que explica o que se trata da incursão na Lei de Segurança Nacional. Muito bem, essa foi a fala da Ana Amélia. Então você vê que ela faz, né, essa associação aí até com o Estado Islâmico. Espero que isso não tenha sido um pedido do Estado Islâmico. Aí na internet começaram a levantar. Pô, será que a Ana Amélia está confundindo Al Jazeera, que é uma emissora de TV, com Al-Qaeda? Que é um grupo... Ela não falou Al-Qaeda. Ela não falou, mas quando ela faz essa associação, ela estaria confundindo ou não?
Do jeito né? Olha, me venderam, E aí a Gleisi Hoffmann depois... Não me pareceu, viu, Vini? E aí a Gleisi Hoffmann, depois a gente pode ouvir a palavra aí da Gleisi também, se defendendo também, falando que aí teria sido aí uma posição até xenófoba da senadora Ana Amélia. Solta pra gente, Bruno. Tem o mesmo conteúdo das entrevistas que dei à BBC de Londres, à Agência F da Espanha, à TV SIC de Portugal, à Agência France Press da França. Absolutamente a mesma. Penso que o incômodo com esta entrevista com aquela senadora do Rio Grande do Sul que veio aqui à tribuna falar a este respeito, não foi com o conteúdo da minha fala, mas foi com o veículo de comunicação onde ela se deu. Só posso reputar a isso a ignorância, ao preconceito, à xenofobia contra o povo árabe. Aliás, mais do que isso, chega a ser má fé, desvio de caráter, o que essa senadora, aquela mesma que incentivou a violência contra a caravana do presidente Lula, mandando erguer o relho contra nós todos, aquela mesma é um desvio de caráter em relação ao que está fazendo nas redes sociais. Bom, daí o embate, né, das senadoras, né? Eu acho que teve o desvio de caráter, teve um ato falho. Eu acho que fica um embate público aí, fica um bate-boca público que não leva em nada, né? Toma o tempo dessas pessoas que deveriam estar à frente de coisas realmente que fossem melhorar a nossa situação, enfim, tocando projetos ali e atuando dentro do que se espera, né? E, aliás, é o motivo pelo qual elas foram eleitas e colocadas naquele lugar. E fica o embate aí, primeiro da Gleisi conclamar, fazer esse chamado ao mundo árabe, né? Porque tem toda essa questão já alinhada de pensamento. Ah, então é palestino, então é esquerda, então é Israel, então é a direita, é o mundo capitalista. Parece que houve uma carona aí, né, da Gleisi Hoffmann e uma escorregadela também da Ana Amélia ali, né? Ô Vini, eu até acredito... Ao comentar isso, né, Matheus? Exatamente, eu até acredito, numa postagem no Instagram, a Ana Amélia até comenta, ela fala na CCJ do Senado, destaquei que esse tipo de manifestação distorce a realidade sobre o Estado Democrático de Direito e representa um desserviço ao Brasil e suas instituições. Espero que essa exortação da senadora petista não tenha sido para convocar o exército islâmico a vir ao Brasil proteger o partido que perdeu o poder. Ela diz isso nessa postagem do Instagram. Também pode ter gerado esse... É um exagero também, essa confusão, né? Olha, das pessoas. Por que essas duas senadoras não vão pro norte do país ajudar as prostitutas que vêm da Venezuela, que estão tudo com AIDS, que não sabem nem o que é camisinha? E as mães dos filhos que estão vindo da Venezuela e estão dormindo lá em praça? Cadê já que estão falando de mulher e de apoio à causa mulher, vão ajudar as mulheres da Venezuela, ficar preocupada com o Lula, Al Jazeera, Al-Qaeda, caralho. Isso aí. O negócio é o seguinte, como hoje me falaram, eu não tinha visto, mas me deu a entender que a própria Ana Amélia tinha virado e falado, aí a Gleisi vai lá na televisão e fica pedindo ajuda pra Al-Qaeda. Eu ri, óbvio que eu ri na hora e falei, nossa senhora. Mas eu me lembrei da mesma senadora Ana Amélia que esteve aqui com a gente na semana passada. Eu falei, mas ela me pareceu uma mulher inteligente. Fazer uma confusão, né, como essa seria muito estupidez. E ainda ela era jornalista. Jornalista não, dizem que tem um oceano de conhecimento com um dedo de profundidade. Agora eu entendi tem que abranger porque tudo. Errou, é jornalista. Mas você tem que ficar ligado, você não vai dar uma desviada dessa, uma deslizada dessa. E eu achei estranho. Agora, ouvindo a fala dela, ela virou e falou, só espero que não tenha sido um chamado pro povo árabe lá do Estado Islâmico e tal. A Al-Qaeda é um grupo terrorista que aqui a gente fala, nossa, mas que bandidos. Tal. Mas na cabeça deles, eles têm a razão deles, porque é um grupo fundado pelo Bin Laden e tal, que tem uma disputa geopolítica pelo Oriente Médio. Pelo poder no Oriente Médio. Então eles têm a razão deles e tal, e eles vão ser atingidos por tudo que se é falado pela Al-Qaeda, que é do Catar e é a maior, é a mais importante rede de televisão do mundo árabe. Então faz sentido o que a Ana Amélia falou. Agora, se ela tá certa ou não, errada, não tô explicando isso, mas faz sentido que ela virou e falou, só não espero que ela esteja indo lá falar com os caras e tal. Sim. Segue, Edgar. Agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília.
Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. O recado que eu tenho, o que nós precisamos pro nosso país? É uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, né? Nós precisamos de educação. Eu acompanhava o Pelé já falava isso, que o Brasil precisa de educação, eduque suas crianças. Isso é a coisa principal, né? Eu já falo isso também, os Trapalhões falam isso, a Xuxa falava isso. Eu sou Dedé Santana, o eterno Trapalhão. Acho que você me conhece, né? 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. Seguindo com o Morning dessa quinta-feira. Ô, Caio, você tava certo, viu? A música... Quando eu não tô, né? A música era do Benjor mesmo. Todo dia era dia de índio do Benjor. Só que a minha confusão, ela se justifica porque o Benjor lançou depois. Ele lançou no disco dele Bem-vindo à Amizade, no final de 81. E a Baby já tinha lançado lá o Telúrica, o Cósmica Telúrica, né? Da Riponga, Baby Consuelo. Que, aliás, é um belo disco Bernadette de Norá Carvalho. Acho que é parente da Paulinha. Hashtag quem nunca googou alguma coisa que não sabia, né, Edgar? Nada como o Google pra dar aquele help, né? Aquele HD externo que a gente tem com palavras-chave, vem tudo. Tô super dentro da hashtag, né? Aqui não foi Google não, velho. Brincadeira, hein? Vamos lá, olha, tradicionalmente, quinta-feira é dia de cinema aqui no Morning Show. Paulinha não me deixa mentir. Mas nesse dia do índio aí, vamos conversar com um dos mais aclamados diretores e roteiristas do cinema brasileiro contemporâneo. Olha, que tem realizado uma parceria incrível aí com a cineasta Laís Bodansky. Multipremiado, nosso convidado de hoje acumula filmes que refletem a vida dos brasileiros, como Bingo, O Rei das Manhãs e Como Nossos Pais. Agora ele traz o drama contemporâneo dos povos indígenas a partir da história de um ex-pajé que entra em um conflito interno após o contato com o homem branco. Sem mais spoilers aqui, seja bem-vindo, Luiz Bolognese, ao Morning Show. Muito bom ter você aqui, hein? Legal, prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente aí um pouco sobre essa experiência de escrever e dirigir esse longa-metragem, especificamente com esse tema. É muito intenso, né? E o spoiler já tá no nome, né? O filme chama Ex-Pajé, então eu dei o spoiler antes de você, né? Mas é isso, a história, na verdade, a história de um grande pajé da Amazônia que viveu sem contato com os brancos até ter 20 anos de idade e ele se formou pajé na juventude, porque ele tinha sonhos, ele via de noite e o pajé da época mais velho falou, esse menino tem tudo para ser pajé. Conta o que é o pajé, porque eu acho que não é todo mundo que sabe o que é a representatividade do pajé. O pajé, na verdade, é uma figura central de todas as culturas que a gente tinha na América antes dos brancos chegarem. A gente pensa que o pajé é apenas o médico da turma, né? O médico da aldeia ali que cuida da saúde deles, mas ele é muito mais que isso, ele é o depositário do conhecimento científico também, porque como as civilizações que tinham aqui na América antes e que eram muito poderosas e organizadas e estruturadas não tinham a língua escrita, a tradição e o conhecimento deles, inclusive científico, biológico, sobre a floresta, se passa nas conversas. E o pajé é o centro dessas conversas. Então o pajé, ele é um sacerdote e ao mesmo tempo ele é o grande cientista, ele é o grande MBA da parada ali, ele é o grande doutor universitário do lugar. E esses caras são, em várias culturas, eles são o centro desse conhecimento, eles participam de rituais, eles têm, por exemplo, no caso dos Paiter Suruí, umas flautas que eles constroem que têm o poder de chamar os espíritos da floresta e trazer a saúde para toda a comunidade. E o que está acontecendo, que o filme relata um pouquinho, é que as igrejas evangélicas estão entrando dentro das aldeias indígenas, isso é o centro do nosso filme, e eles entram lá dentro e no discurso, quando apresentam Jesus, eles começam a dizer que tudo que o pajé faz é coisa do diabo, é coisa do demônio. E aí eles ganham a comunidade, viram a comunidade contra os pajés, esses pajés estão sendo perseguidos e estão, de uma certa forma, tendo que se tornar, por constrangimento, ex-pajé. O nosso personagem, que é o Perpera, que é esse grande ex-pajé, embora eu acho que ele nunca deixou de ser pajé, esse personagem, na verdade, ele me contou que, apesar de ter se tornado ex-pajé, ele não pode dormir de noite de luz apagada, ele só dorme de luz acesa, porque se ele apaga a luz, os espíritos da floresta batem nele a noite toda, porque os espíritos da floresta estão bravos porque ele parou de tocar
as flautas sagradas que conversam com os espíritos. Então ele está apanhando de um lado e do outro, não é Ô, fácil Luiz, ser pajé. a gente estava aqui, até gerou uma discussão semi-acalorada aqui no início da conversa do nosso programa, quando eu anunciei o dia do índio, tal, né? E tem essa questão do índio urbanizado, né? Do índio que é civilizado, que busca. De alguma forma isso tá no teu filme também, porque ele é um ex-pajé que depois desse contato aí com o homem branco, ele fica meio perdido, né? Fica meio, ele não sabe, ele perde a identidade dele talvez. Eu não vi o filme ainda, Paulinha já assistiu, mas o filme também aborda esse lado do índio que se vê obrigado ou impelido a entrar numa sociedade civilizada e perde a sua identidade? O filme mostra muito o que é a Amazônia hoje, porque a gente fala muito de Amazônia, mas a gente tem um imaginário romântico de Amazônia. As tribos indígenas hoje, elas estão tecnológicas. Esses índios que a gente conviveu, os caras têm 2 picapes, eles fazem agrofloresta, eles plantam um café gourmet, que eles ganham R$100 mil por ano com essa plantação. Eles recebem dinheiro, por exemplo, da Nestlé e da Coca-Cola para manter a floresta em pé. Né? Então eles têm motocicletas, eles vão para a roça de moto levando a roçadeira nas costas, mas são índios, falam tupimondé e usam colares e fazem artesanatos, e quando tem festa eles põem os cocares. Então a Amazônia hoje é muito diferente do que a gente imaginou. Os índios hoje são muito diferentes, eles estão no Facebook, todos os índios estão no Facebook, estão nas redes sociais, e o filme mostra tudo isso. Agora, há embates, há conflitos, o filme mostra também, essa turma e a maioria dos índios do Brasil, eles são meio ambientalistas, né? Há estudos que mostram que os territórios mais preservados do Brasil são, por coincidência, que não é coincidência, os territórios indígenas. Por exemplo, na terra, onde a gente filmou, que é na terra dos Paiter Suruí, os madeireiros invadem constantemente para roubar a madeira, e eles, no passado, a questão de 15, 20 anos atrás, iam para cima com arco, flecha, espingarda, e rolava muita morte. Agora eles vão para cima com celular e GPS. E Facebook, né? E Facebook. Eles fotografam os caminhões dos madeireiros, não partem mais para cima, marcam no GPS, sobem a denúncia nas redes sociais deles, e ONGs internacionais pressionam a Polícia Federal para agir, e a Polícia Federal tem agido. Muitas vezes a Polícia Federal age por esse... Então o filme mostra um pouco essa Amazônia contemporânea do século XXI, que é muito diferente daquela Amazônia romântica, meio intocada, em que a floresta está intocada, em que as pessoas... Tem hoje mais de 20 milhões de pessoas morando na Amazônia, né? E o filme mergulha, é uma viagem nessa nossa Amazônia contemporânea. O Tribunal Regional da Terceira Região, na sexta-feira, condenou a Rede Record e a Rede Mulher a terem que exibir documentários afro, de tanta mandinga que eles faziam contra as religiões afro. Sim. Eu te pergunto, qual o grau de satanização que as religiões evangélicas estão colocando em cima do pajé? Se é muito constante, se é espalhado, se é localizado, como é que é o grau disso? Olha, é muito constante. Eles estão entrando em muitas tribos. Saiu muita notícia, a gente viu muita notícia de que está havendo uma perseguição contra terreiros de Umbanda e Candomblé nas comunidades no Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive com apedrejamento, e tacaram fogo. O clima está tenso. Evidentemente, isso não vem de todas as igrejas evangélicas, a gente não pode generalizar dessa maneira. Há muitas igrejas evangélicas diferentes e distintas, mas há um segmento delas que são fundamentalistas, como tem os fundamentalistas islâmicos no Irã, que exige que daqui a pouco estão exigindo que as mulheres usem aquela burca na cara. Aqui no Brasil também estamos caminhando para isso. Repito, não é de todo o segmento da igreja evangélica, mas é uma parte fundamentalista. Essa parte fundamentalista, eu acho que eles embaralham todos os recados de Jesus, porque eu nunca li na Bíblia, eu já li a Bíblia, Jesus mandando destruir a igreja do vizinho. Em lugar nenhum eu vi Jesus fazendo isso. Jesus, na verdade, a palavra dele sempre foi de acolhimento. Inclusive as prostitutas ele abraçava, acolhia e não apedrejava. Mas a gente tem um segmento de igrejas evangélicas que transformam a palavra de Jesus numa pregação de ódio, de intolerância, de destruir. Então tem que apedrejar e destruir quem é do candomblé, apedrejar e destruir quem é da Umbanda, e apedrejar e destruir os pajés que são dessas religiões indígenas. Isso é uma questão super barra pesada, e que esse filme, esse pajé, ele traz à tona, e é para o Brasil refletir e pensar sobre isso, né? E no filme a gente vê que existe essa tentativa de abafamento, mas também existe uma resistência, né? Uma transmissão das tradições via oral. No começo do livro você tem a entrega de um livro que é escrito em francês e que traz também os hábitos ali dessa tribo específica. Como que você vê a documentação dessa cultura? Você vê que a gente
Você percebe que a gente está perdendo muitas das coisas que aconteciam ou que isso de alguma forma está sendo, enfim, guardado? O seu filme já preserva algumas coisas dessa tradição. Esse livro em francês, que os índios nunca vão entender, provavelmente também documenta algumas coisas. Você acha que a gente já perdeu muito dessas tradições, os nossos moradores originais, ou isso ainda é preservado de alguma forma? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil, diante dos europeus chegarem, é muito diferente do que nós temos hoje, e muito dessa cultura deles se perderam. Dizem os arqueólogos que quando os europeus chegaram aqui, no Brasil os números variam de 8 a 40 milhões de índios, de mais de 1.000 povos diferentes morando aqui. Hoje, os números são em torno de 800 mil. Né? Então caiu, sei lá, de 20 milhões para 800 mil. E tem mais ou menos 120 povos, falando 120 línguas diferentes. E essa turma são os que venceram. Porque foi 5 séculos de conflito, de guerra, de massacres e de batalhas. E os que sobreviveram são os caras valentes. São os caras que, de uma maneira ou de outra, conseguiram sobreviver. E esses caras estão lutando para preservar a sua cultura. E esse é um embate que está rolando. De um lado, a gente vê, por exemplo, um aculturamento que não começa com as igrejas evangélicas. A catequização dos índios começa no século XVI, com os jesuítas. Quando rezaram a primeira missa, o cara já virou para os índios e falou: vocês não podem ficar pelados, que isso é pecado. Eles eram polígamos, tinha uma série... E aí, tudo era um choque para a igreja. Então, isso são 5 séculos de perseguição. Mas eles estão segurando a onda deles. A semana que vem agora vai ter um acampamento gigantesco em Brasília, que chama Acampamento Terra Livre, que eles fizeram ano passado. Saiu foto pra caramba na mídia, os caras com arco e flecha apontando pro Congresso. Todo mundo curtiu essas imagens e tal. E eles vão ali lutar pelo seu direito de existência. Mas eles estão sendo, de um lado, bombardeados por essas igrejas evangélicas, ao mesmo tempo pelo agronegócio, que é a terra deles. Eles têm mais ou menos hoje, o número que eles têm de terras hoje é 8% do território brasileiro. Já foi 100%, hoje é 8%. Só que há também uma tentativa de madeireiros, garimpeiros, mineradores de entrar nessas terras. Porque querem plantar soja, querem plantar cana, e os índios não são da monocultura. A parada deles é agrofloresta, é outro tipo, eles têm uma outra relação com o rio, com a economia deles é ecológica. Eles não conseguem enxergar coisa como monocultura. Eles gostam de caçar, por exemplo. Eles gostam de ter um pedaço de terra, entrar no mato e caçar. Então, essa é a luta deles, eles preservar o território deles e manter a cultura deles vivas. Eu acho que não cabe a nós, a gente pode ajudar, mas quem vai fazer esse trabalho de, mais do que preservar, manter vivo, vem deles. Mas eles estão nessa luta, nesse embate, e como tudo no mundo é um grande embate, e o jogo está sendo jogado, a bola está no campo, e eles estão nessa batalha deles, e que eu acho importante a gente ficar de olho, apoiar, acompanhar, né? Ô Luiz, agora há pouco o Edgar falou que no começo do nosso programa teve uma polêmica em volta dos índios e tal. A polêmica foi porque falaram alguma coisa de porque o índio, tadinho do índio e tal. Não foi nada de tadinho. Foi mais ou menos isso. Eu falei, você tá parecendo político, Caio. Tá. E aí eu falei que eu sou contra as tribos que não fazem nada, recebem dinheiro do governo, e eu falei, não é assim. Os tempos avançaram, a coisa mudou e tal. E aí alguém aqui virou e falou, mas e a dívida? Eu falei. A Paulinha falou. Que a gente tem que ter empatia, e que eu acho que foi muito errado tudo que aconteceu. Eu não fiz nada. A gente, seres humanos, moradores do Brasil, 87, Caio. Se você não é essa pessoa... Não sou. Mas é óbvio que isso é uma questão econômica, financeira. Você acabou de falar que todo mundo, o índio é coitado. Você acabou de dizer que tem tribo que ganha 100 mil por mês, por ano. Tem índio que recebe 100 mil por ano. Eu não recebo isso. Não recebe 100 mil. Ele ganha 100 mil vendendo o café que ele planta. Ele trabalha e paga os boletos, recebe na questão Caio. do salário. Sim. Não tô falando que recebe de graça, pelo que ele vende. Enfim, mas fugindo desse aspecto de grana, é óbvio que o drama que você está expondo aí do ex-pajé, aí já mostra um drama social, um drama cultural, uma crise de identidade da comunidade dele com ele mesmo, pajé e tal. E aí esse tipo de história é óbvio que me sensibiliza, não tem um coração de pedra. A Paulinha hoje de manhã disse que assistiu ao seu filme e falou, nossa, eu fiquei meio chocada, ela ficou meio tocada com a história. E o Estado de São Paulo também fez um comentário que é o seguinte: beleza plástica assustadora. Aos meus olhos, também é uma história meio assustadora do cara que fala, eu era o guru daqui da parada toda e agora ninguém mais me respeita e tal. O que tem de assustador no seu filme? Assustador não de ficar com medo, mas o que tem de que choca a gente? Qual que é o drama
o drama, você já explicou, digo, qual que é a intensidade desse drama? Do sujeito não ser mais consultado, do sujeito não ser mais uma referência? O filme ele gruda nessa personagem. Então você imagina um cara que durante muito tempo, porque ele viveu até os 20 anos de idade numa aldeia que eram 2 aldeias, 800 pessoas, sem contato com os brancos. Do jeito que você está dizendo que tinha que ser. Então os caras se viravam no meio do mato para viver. Não tinha supermercado, não tinha cartão, não tinha banco, não tinha nada. E os caras viviam desse modo. Nesse lugar, ele tinha esse lugar de pajé. E o pajé, por ser um cara central, ele sim, não tem que caçar, não tem que plantar, trazem tudo para ele. Ele, para fazer os rituais de cura, os homens das famílias é que tem que prover ele de alimentos e tal. Então o cara está acostumado a ser o centro de tudo isso. Quando chega a igreja evangélica dizendo que as flautas mágicas e sagradas que ele toca para trazer os espíritos, para proteger a aldeia, são coisas do demônio e do diabo, e a turma se torna evangélica ao longo de 15, 20 anos, e ele passa a ser perseguido, ele sai desse lugar central, como se ele fosse, não sei como comparar, mas um astro, uma celebridade musical, meio Neymar, um cara que todo mundo busca e reverencia, para ser um cara que todo mundo vira as costas. Esse é o drama do filme. Então, é um homem de 60 e poucos anos que está nesse massacre numa única de identidade, geração. Né? De identidade. Acho que é por isso que as pessoas conseguem estabelecer a empatia. É. Fala. Desculpa, não, você estava completando, o Luiz, por favor. Não, eu estou dizendo que assim, o que o filme consegue fazer, eu acho, tenho a impressão, a gente gruda nessa personagem, a gente começa a viver com ele. A gente se identifica. Se identifica com ele, né? Porque é um tiozinho do bem, você saca o cara ali, aí você começa a ver que ele está sendo perseguido, a gente não vê os pastores perseguindo eles, a gente vê a comunidade tratando ele de uma maneira caída. E aí você vai entendendo, né? Aí vem um cara mais jovem que gosta dele, começa a conversar com ele e fala: por que você não toca mais a flauta? Porque eu não posso, porque se eu tocar eu não recebo mais nada, ninguém me ajuda, ninguém mais fala comigo. E ainda o ápice do ritual, agora vou dar um pequeno spoiler, um ápice do ritual de humilhação é que daí o pastor, para ajudá-lo, para ser legal com ele, convidou ele para ser zelador da igreja evangélica. Então ele ainda é o cara que põe a roupa e abre a igreja e varre no final o culto para o pastor que jogou ele de uma certa forma na lama. Então o papel do cinema, eu acho que não é deixar tudo explicadinho, né? Sim, o filme, causar reflexão. Exatamente, é incomodar, Luiz, enfim, Luiz, eu ouvindo você falar, eu tô interessado na questão da pré-produção. Como é que você chegou nisso e organizou? E a Amazônia não é um tema novo para você. Não é um tema novo para você e também para o cinema nacional. Me lembro aqui de, sei lá, Brincando nos Campos do Senhor, do Babenco, e os estrangeiros também vieram para a América Latina buscar esse foco na questão do massacre pelos colonizadores. O Herzog fez o Aguirre lá, eu estava até confirmando, porque às vezes eu confundo o nome do diretor, A Cólera dos Deuses, que aborda esse embate todo. Como é que foi o trabalho entre o homem civilizado e o homem selvagem, né? Como é que foi o teu trabalho de pré-produção para chegar nisso? Como é que você estendeu o tapete para chegar lá na hora, até a hora de filmar, começar a rodar? Não, legal. E na verdade nessa história entre o homem civilizado e o selvagem, eu vivendo com eles, eu me senti o selvagem. Vou te dar um exemplo. O que significa córrego para nós aqui em São Paulo? É um lugarzinho cheio de merda, urina e lixo. Córrego lá é um lugar cristalino dentro de uma mata em que os caras tomam banho no final do dia. Então você começa a conviver com ele, você fala: caramba, eu aqui, né, tô sempre atrasado, cheguei atrasado para essa entrevista, pego o avião, saio correndo de manhã, levar filho na escola, voltar, tô sempre correndo atrás, a gente sempre termina o dia dizendo: não dei conta, esqueci de pagar a conta e tal. É uma relação com o tempo estressadíssima. Os caras lá trabalham das 5h30 da manhã até as 10h30, aí às 10h30 eles param no sol quente e só voltam às 4 horas da tarde. De manhã, quando eles vão trabalhar, eles ficam antes, fazem um foguinho e ficam 1 hora conversando com a mãe deles, com a matriarca, e trocando ideia. Eu olho para aquilo e falo: cara, os caras não são estressados, nós somos escravos do tempo. Sim. Eles são donos do tempo. Então eu me sentia o selvagem, o babaca, o que não sabe nada. E essa calma que eles têm, eles desenvolve um temperamento muito tranquilo, muito sereno, muito aberto para o devir. O que é o devir? Eles
eles vivem o aqui e agora, eles estão sempre no presente. E o que vai acontecer depois para eles, deixa rolar. A gente não aceita o que vai acontecer depois, a gente está sempre planejando. E essa necessidade da gente estar sempre planejando torna a gente extremamente estressados. Então, o que eu senti ali é que existe um software de existência e ecológico de existência que é muito interessante e que a gente pode aprender com eles. Respondendo a tua pergunta, a maneira de filmar lá, a gente foi com uma equipe muito pequena, 5 pessoas, mas era tudo nego fera. Tipo assim, o fotógrafo era o Pedro Marques, que é um espanhol que faz séries para o Japão, Espanha, Estados Unidos, e ele foi com uma câmera que rodou Guerra nas Estrelas. O filme ele é rodado em CinemaScope, ele tem, como o Estadão falou, uma imagem impressionante, porque tem mesmo, o filme estreou no Festival do Berlim e os caras ficaram impressionados com a beleza estética. Então, a gente foi com uma equipe muito enxuta, porque tinha que viver no mato, ficar um mês sem Wi-Fi, sem celular, sem tal, mas a gente levou uns caras, um fotógrafo de muita qualidade com uma câmera incrível. Então é paradoxo, porque a nossa estrutura era muito simples, a gente dormia em rede os dias que precisava, mas nós tínhamos um equipamento de ponta e artistas de ponta comandando a parada. E por quê? Porque eu queria registrar a poesia da maneira como eles vivem. E cinema... Sem interferir também muito, né? Isso era uma outra coisa, que é o seguinte, eu digo assim, que chegou a tribo do cinema para conviver com a tribo indígena. E a gente no cinema tem um negócio que chama ordem do dia, que é assim, 7 horas da manhã, café da manhã, 7h30 liga a câmera, 8h40 segundo plano, 9h15 terceira tomada, 10h30 almoço. E você vai assim, eu falei, cara, do jeito que esses caras vivem, não faz seguinte, vamos fazer a ordem do dia. Do tempo impossível. Vamos deixar a ordem do dia por conta deles e a gente vai seguir o caminho deles, e na hora que a gente terminar de filmar, a gente entra no rio junto com eles e toma um banho de rio. Olha, Luiz Bolognese com a gente, diretor, roteirista, batendo um papo sobre o seu novo filme, o seu novo lançamento. O filme conta a história, como está dizendo aqui, de um ex-pajé em conflito existencial, talvez, se pudesse dizer assim. A gente já segue nesse papo, 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show, recebendo hoje aqui o diretor, roteirista Luiz Bolognese, falando um pouco da sua atual produção, mas é um cara que já percorreu aí, só de falar em cinema nacional, bom, da Laís Bodansky, desde Bicho de Sete Cabeças, como Nossos Pais. Fazer coisa. Vamos lá, vamos fazer. Teve também As Bingo, melhores né? coisas do mundo. Elis, que Só filmão. agora lendo aqui um pouco, até me surpreendi, pô, foi você que também roteirizou Elis ali. Vamos falar de outros... O Bingo também. O Bingo. É, isso que eu ia falar. 2 filmes seus poderiam ter sido escolhidos para concorrer a uma vaga, para tentar o Oscar de melhor filme estrangeiro, então tinha Bingo e Como Nossos Pais. No fim foi Bingo o escolhido, e aí você no seu Instagram falou que estava dividido ali, mas que na verdade você torcia por Como Nossos Pais. E muita gente depois acha e fala e pondera que Como Nossos Pais talvez tivesse sido uma melhor escolha. Na verdade, o Como Nossos Pais, ele teve uma carreira internacional muito mais forte que o Bingo. É difícil escolher entre 2 filhos, então o que eu senti ali nas redes sociais, eu tomei a dor da Laís, que é a seguinte questão. O que a Laís questionou é que as pessoas que votaram para escolher o filme do Oscar foram 7 homens com mais de 60 anos. E ela falou, e a questão de gênero? Né? Por que não tinha mulheres dentro desse grupo que votou? E ela questionou isso. E eu apoiei esse questionamento dela para além dessa briga, para essa questão de gênero, que as mulheres estão reclamando do seu lugar ao sol, do seu espaço e tal. E eu falei, Laís tem razão nesse sentido, né? Mas era 2 filhos ali brigando. O que muita gente diz que o Como Nossos Pais era o candidato natural é porque o Como Nossos Pais passou num festival, dos 2 festivais mais importantes do mundo, foi Berlim, teve críticas incríveis. A Variety, que é a revista de cinema mais importante, maior revista do mundo, falou que o Como Nossos Pais foi uma das sensações do Festival de Berlim naquele ano. Então, e o Bingo não teve essa carreira internacional. Então, ali que a gente falou, talvez o Como Nossos Pais. Mas, por outro lado, enfim, o Bingo é um filme maravilhoso, que eu adoro, que as pessoas adoraram, que fez um sucesso enorme no Brasil, que teve críticas muito positivas. Então, acho que não vale a pena a gente pautar a coisa pelo Oscar, né? O Oscar é importante pra caramba pra divulgar os filmes, mas os filmes valem pelo valor que eles têm, eles mesmos, né? Ô Luiz, como que tá o momento do audiovisual brasileiro e se o cenário político do país interfere de alguma forma nesse processo de produção?
Olha, o audiovisual brasileiro está vivendo um grande momento, né? Assim, eu não falo nem só como arte e cultura, eu falo como economia. Ele tem crescido a taxa de 8% ao ano. Isso dados econômicos, em que o Brasil está lutando para conseguir esse ano chegar num PIB de 2%, parar de decrescer, estabilizar e crescer. O audiovisual vem atravessando uma década crescendo entre 8% e 5%. É um número astronômico. Ele hoje emprega diretamente 100 mil pessoas, indiretamente 400 mil pessoas. Ele gira uma economia de 25 bilhões de reais. Então isso é muito interessante porque a nossa economia é um pouco organizada em cima de apenas de commodities, né? Basicamente é o agro e minério de ferro que a gente vende. Esses produtos são produtos de pouco valor agregado, é matéria-prima que você exporta e essa renda que entra fica muito concentrada na mão de pouca gente. O que é legal? É uma economia que agregue valor. O audiovisual é a economia do conhecimento, ele é muito valor agregado, ele não é uma matéria-prima, não é um pedaço de ferro que está sendo vendido ali, é conhecimento. A indústria americana está estruturada em cima disso. Então, esse crescimento do audiovisual brasileiro não é apenas bom para os artistas, ele é bom para a economia brasileira, para que a gente tenha também uma economia do conhecimento. A gente é super criativo, nós precisamos valorizar nas áreas de design, sabe, em várias outras áreas, e o cinema brasileiro está bombando. A gente hoje, além de a gente estar produzindo muito, por exemplo, na Netflix, a gente se tornou o segundo maior mercado do planeta. A gente passou o Reino Unido em consumo, mas não apenas em consumo, mas também em produção. A Netflix está com um projeto de produzir 10 séries no Brasil, com dinheiro deles, que vem lá de fora, e os caras estão botando dinheiro aqui dentro. A Amazon está querendo entrar no mercado brasileiro. Então, a gente está fazendo esse filminho que a gente faz, eles vendem lá fora. É pouca coisa, mas quando você vê, você está botando $100 mil, $400 mil, $500 mil que você vende lá fora e bota aqui dentro e reinveste na produção. Então, o audiovisual, eu acho que ele é um fenômenozinho assim, de ponta para a gente se agarrar, olhar e tomar ele como modelo. E eu sinto que nessa mudança de governo está sendo preservada a política audiovisual. Eu acho que teve um momento em que a turma toda ficou muito nervosa com Lei Rouanet, com toda a razão, e eu acho que a discussão ficou um pouco histérica, mas hoje ela acomodou de outra maneira, até porque o que financia a lei do audiovisual não é Lei Rouanet. Foi o mecanismo de, assim, o audiovisual gira 25 bilhões, paga imposto sobre 25 bilhões, que dá mais ou menos 4 bilhões de reais por ano de arrecadação para o governo, e o governo investe 100 milhões de reais em investimento. Então, o cara critica, o governo está botando 100 milhões, esse dinheiro podia estar em saúde e educação, mas fatura 4 bi. Então é como se ele pegasse só uma parte do que ele recebe com a indústria do audiovisual, porque a indústria do audiovisual é tudo. Isso que a gente está agora ao vivo no YouTube, isso é a indústria do audiovisual. Tem câmeras, tem técnicos, é esses caras que eu falo que são os 400 mil empregados, né? Que gira essa economia toda. E essa economia, ela na verdade, esse incentivo que o governo faz, através de mais ou menos uma ordem de 100 milhões de reais, foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso, não é coisa de petralha. Quando o Fernando Henrique privatizou as telefonias, quando ele fez a privatização das telefônicas, ele criou um negócio chamado Fistel, um imposto de 1% sobre o faturamento de todas as companhias telefônicas, que deveria ser para investir na indústria da informática e na indústria do audiovisual. 1% do faturamento das empresas telefônicas, elas faturam mais ou menos 130 bi por ano. É 1 bi 300. E é uma pequena fração desse dinheiro que está sendo investido no audiovisual. Me parece de uma engenhosidade incrível. Então, o recurso que vai incentivar o audiovisual não sai da saúde e da educação, não sai do orçamento do governo, ele sai de um mecanismo que é uma taxação na atividade econômica que as telefonias fazem e que a gente fala, hoje a telefonia não é voz, é imagem, é dados. Então, eles estão sendo taxados porque eles circulam livremente, sem pagar nada, o conteúdo audiovisual brasileiro e internacional, e o próprio governo liberal, né, um governo social-democrata liberal, criou um mecanismo extremamente interessante, como fazem os franceses, como fazem os italianos, de criar uma maneira com que esse recurso não vá só pagar investidor, o lucro que eles têm com o nosso celular, que uma parte fique aqui para desenvolver informática e
e audiovisual. Luiz. Deu certo. Deixa eu, Matheus, me dá licença que a bola tá aqui. O Luiz fala pra caramba, a bola tá quicando aqui. Eu vou pegar 3 pontos dessa tua fala agora. Você falou numa histeria que existiu em torno, né, que agora se acomodou em torno dos financiamentos através da Lei Rouanet. Sim. Você falou em uma possibilidade da Netflix agora fazer 10 séries brasileiras. E você usou a expressão já vai falar do mecanismo, né, meu? É brincadeira. Eu pesquei essa também. E você usou a expressão o mecanismo. Eu vou, claro, falar da série botar o cara em polêmica do Padilha, que também é baseada num livro, recebeu críticas aí, principalmente pela questão do episódio em que coloca uma fala, que é do Jucá na boca, né, do personagem que vive, né, do presidente Lula ali. Você, na tua opinião, como roteirista, você acha que numa ficção que é baseada em fatos reais, esse tipo de coisa tá valendo, é aceitável? Cabe uma coisa dessa? Cara, é o seguinte, tem lei pra isso, né? Então, se você fere alguém e ofende alguém, você vai ser processado por isso. Então, ali o Padilha tá muito bem calçado, porque os nomes não são verdadeiros e ele fala, isso é uma obra de ficção, acabou, não tem processo. Isso é importante para a indústria audiovisual, que a gente possa fazer coisas e a questão é ética. A questão, então, ele não vai ser processado. Se alguém processar ele, se o Lula processar, ele vai perder. Todo mundo, porque ele está calçado juridicamente. E eu trabalho com isso. Eu vou fazer um filme sobre ele. Também, né? Ficou aquela coisa, mas não era Bozo, mas agora é Bingo, mas o nome não era esse. E era, logicamente, o Daniel Rezende até falou aqui, por uma questão jurídica. Até. A marca não autorizou, eles tinham autorizado. Quando eles viram que a gente ia mostrar o palhaço cheirando pó dentro do camarim, eles disseram, não, mas nossa, não pode. Foi isso que pegou. E aí a gente teve que trocar a marca. Então, por exemplo, essa coisa de trocar o nome, se o cara usa o nome no mecanismo Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai tomar um processo, porque o cara vai dizer falsidade ideológica, é calúnia e vai ser processado. Mas ali não tem o que processar. A questão é ética, porque todo mundo sabe que ele está falando do Lula. Então, por exemplo, eu fazendo o filme do Bingo, que é baseado numa personagem real, ou mais complexo ainda, Elis Regina. Fazer um filme sobre a Elis Regina, em que todo mundo espera que eu não seja chapa branca. Porque filme tem que ter conflito, personagem tem que ter sombra. Então você tem que mostrar lados sombrios da personagem, uma esquizofrenia, uma bipolaridade. Hoje ela está com... Você estava falando sobre isso ontem. Então, só que aí, o que é o grande problema para um autor, pelo menos para mim, a questão ética. Até onde eu vou? Né? Porque são pessoas que estão vivas. Então eu me preocupava muito menos com os críticos do que com os filhos da Elis. O que os filhos dela, né? O Boscoli, o João Boscoli, né? O que eles vão achar desse filme, o quanto eles vão se ofender com isso. Então eu procurava respeitar a memória dela e construir alguma coisa em que eles talvez chorassem, sentissem dor, porque ela tem uma morte trágica no final, esse spoiler pode ser dado, porque todo mundo sabe a história da Elis, numa overdose de cocaína. Né? Quando eu cheguei no filme, não iam colocar isso no filme. Tá? Havia uma decisão que não ia se mostrar, não se ia entrar nessa história para não ofender a Elis e os filhos. Eu falei, gente, é o seguinte, não dá para fazer um filme sobre a Elis Regina, em que se falou tanto sobre isso, e a gente não mergulhar nesse negócio. Eu só vou entrar se a gente for fazer. Aí levaram para a família, né? Para Maria Rita, para o Boscoli e para o Pedro, e eles disseram, deixa o Luiz fazer. E a biografia começa assim, a biografia, primeiro capítulo dela já é a morte, a tragédia, a busca, o arrombamento do apartamento, enfim. Olha aqui, muito legal o nosso papo com o Luiz Bolognese, mas o tempo, aqui a gente não é índio ainda. Será que ele pode falar muito rapidamente? Tem uma série pra vir na HBO sobre o funk. Vai lá. Quando que pelo menos estreia alguma notícia sobre isso? Então, eu vou filmar em julho, é uma série que chama Funk.doc. São 5 programas que vão contar a história do funk no Brasil. Como ela chegou nos anos 80, qual é o segredo da batida, como a batida foi inventada. Na verdade, a gente vai ver na série, vai aprender que isso vem de Miami, que tem um gênero musical que desviou do hip hop no começo dos anos 80, chamado Miami Bass, que é a batida do funk. Tem um primeiro funk, que é o melô da mulher feia, que é praticamente uma versão desse Miami Bass, e a gente vai atravessar várias loucuras, falar do proibidão, porque tem um lado do funk que é hino do Comando Vermelho, hino do PCC. Tem os moleques que fazem letra do PCC, 5 deles foram mortos aqui em São Paulo. MC da Leste, um baita de um herói
herói musical, e a gente vai entrar nessas paradas fortes também, enfim, contar a história do funk, que é um gênero musical polêmico, que muita gente odeia, e que eu acho super consistente, assim, tem uma pegada, é um tribal muito forte. O que o Brasil fez com esse Maim Bass, que já tinha o groove, já tinha aquele gravezão, bum, 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 e música lembra do África Bambata, o Planet Rock, vem né? dali, Sei, vem daí, é daí que a coisa vem derivando, né, do África Bambata, exatamente. O que o Brasil fez foi, a grande sacada foi uma digitalização do tamborim. Os caras jogaram o som do tamborim nas suas baterias digital, e essa batidinha do tamborim no funk é que deu esse gosto do funk carioca. Legal, hein? Logo a gente vai estar com essa série. Tem previsão de estreia na HBO? O ano que vem. A gente vai finalizar esse ano e vem o ano que vem. Olha aqui, você se interessou pelo filme Ex-Pajé, tá no festival É Tudo Verdade, em sessões hoje às 19 horas e às 21 horas no IMS Paulista. E pro público é quando? A abertura? 26? O filme entra em cartaz dia 26 de abril, e vão logo, porque é o seguinte, o outro lá, o Vingadores, vai entrar com 2.000 cópias, e o nosso Ex-Pajé, o nosso super-herói Tupiniquim, vai entrar com 12, entendeu? Vai ficar pouco tempo em cartaz, então tem que ir logo no começo. Boa, o É Tudo Verdade é um festival gratuito, aberto ao público, você pode retirar os ingressos 1 hora antes das sessões. Luiz, obrigado, viu? Valeu, parabéns, gente, pelo teu brilhante trabalho aí. Prazer estar aqui com vocês. Agora 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa garota não para mais. Ela querendo sair aqui e trabalhar. Ela quer ir. Olha, Luiz, é isso. Cara, alguém tem uma vaga pra ela na indústria cinematográfica? Por favor, eu posso fazer qualquer coisa. Café, varrer, o que precisar. É isso que eu quero. Isso é demais, Paulinha. Vamos lá, o que nos faz sair de casa, se meter numa sala escura, hoje eu vou comer uma pipoca caríssima? Eu até vou contar com a sua ajuda hoje, Ed, que eu sei que um dos filmes você já assistiu. Qual é? O do Wim Wenders. Putz, você assistiu e se decepcionou. Olha o testemunho de Edgar a respeito deste filme. E aprendendo. Mas não é, eu acho que a gente tem... Submersão é o filme. Submersão, é o filme. É uma história que, se você, no geral, é uma história bonita, uma história romântica, bonita e tal. Mas é que tem que tomar cuidado com sinopse, porque você vai achando uma coisa, você vai direcionado, já sugestionado por aquela sinopse que você leu, e aí você se decepciona. Eu não gostei do filme mesmo, embora reconheça ali uma história romântica. Vou contar então que a tenha sinopse, algum apelo Ed. lá, mas vamos lá. Eu saí decepcionado. Temos um casal formado eu adoro Wim Wenders, personagens de Wim Wenders, diretor de Paris, Texas, de Buena Vista Social segundo Club. Toioli, Wim Wenders e Aprendenders. Pois é. Ele que também vai fazer o filme do Papa Francisco, ainda inédito. É um diretorzão alemão, não é isso, Edgar? Isso. Nesse filme a gente tem a Alicia Vikander, que já venceu o Oscar, junto com James McAvoy, que é um ator super legal também, que todo mundo gosta. Eles vivem 4 dias de um romance maravilhoso, não é isso, Edgar? Isso. Só que aí depois cada um parte aí para sua vida, para buscar um desafio nas suas vidas profissionais. Ela é uma cientista, é exploradora do fundo do mar, então ela vai ter que mergulhar ali num abismo na Groenlândia, no infinito do mar escuro, não é isso, Edgar? E aí você tem ele que se finge de engenheiro, mas na verdade é um espião e que vai se meter numa grande enrascada. E mesmo distantes, permanecerão ligados por algumas questões que a gente não vai falar para não dar spoiler no filme. Esse é Submersão, novo do Wim Wenders nos cinemas. A gente tem também a estreia do José Padilha. A gente já falou um pouco sobre esse filme aqui, depois da polêmica de Um Mecanismo. 7 dias em Entebbe. Traz uma história real e mexe também em outro vespeiro, que são os conflitos Israel-Palestina. Então é a história de uma operação de resgate israelense no Aeroporto Internacional de Entebbe. Então, o que aconteceu nessa história real? Em 1976, teve o sequestro de um avião por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina e de células revolucionárias da Alemanha. E aí eles pegaram esse avião e pousaram em Uganda. E lá tiveram o apoio do ditador Idi Amin. Vocês se lembram do último rei da Escócia, inclusive com James McAvoy. Exatamente. Então, em Israel, chegou-se à conclusão de que teriam que fazer uma missão ultra secreta, invadir para
resgatar aí esses sequestrados. E aí a gente tem, finalizando as estreias da semana, um terrorzão. Aliás, gente, acho que até uma overdose de terror pelo trailer. Sabe tudo o que acontece num filme de exorcismo e demônio que pode acontecer? Acontece nesse trailer. Eu acho que não tem nem tempo nesse filme pra ter tanto demônio e tanto exorcismo. Chama Exorcismos e Demônios, a produção baseada em fatos reais, o que sempre arrepia. Traz a história de uma jornalista que vai investigar a seguinte história, Edgar. Tem um padre que ele é condenado à prisão por ter assassinado uma jovem freira. A versão dele é que ele perdeu a batalha pro demo, entendeu? Mas a versão ali da justiça que o levou presa é que ele teria realmente assassinado a menina. E aí essa jovem jornalista vai dar uma de Tonholi, vai se infiltrar lá, vai mergulhar de cabeça nessa história da Atena pra descobrir se é coisa do demo ou se é um puro e simples assassinato. Com esse nome, né? Não dá pra duvidar. Então, tá aí, estreias Exorcismos e Demônios, temos Submersão do Wim Wenders e também o novo do José Padilha, 7 dias em Entebbe. Ed. Isso só pode ser coisa de ateu, velho. Quem não acredita em Deus faz pacto com o diabo, velho. Quem é esse mesmo? O Caio Faz um Lombardi, por favor. É o Lombardi. Não, isso aí quem falou foi o da Atena, vocês lembram? 300 anos atrás. Não, eu sei, mas é que pela sua voz não deu pra perceber. É que eu não imito ninguém. Ele imita a imitação do Vini, é isso aí. Igual o Faustão, né, do Edgar. É igual o meu Faustão. Eu também sou levado, sou impulsionado pela imitação do Vini. Ô Paulinha, como é que é? Tamo nos TTs ou não tamo? Olha, com essa hashtag, quem nunca? Você acha que a gente não tá nos CTs? É Estamos, óbvio que olha tá. aí. É evidente. É por Tô isso bem, que hein? hoje Isso teve aí. vencedor Eric Balbinos. Levou o nosso prêmio. Eu vou fazer aqui, vou reconhecer. Minha culpa, não teremos hoje as sonoras do WhatsApp, daí estendemos o papo Até porque o Matheus, eu vou chamar ele pra fazer o Agora é com Datena, que tem 6 horas, porque tinha 400 perguntas aqui pro cara, velho. Tá, esse da Atena vocês reconhecem de primeira. É o muito meu bom. não. O meu é reconhecível. É muito bom Tá o dele, cara. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Pô, Cláudio Caião. Rúlio Tonholi. É isso aí, amanhã tem mais, hein? Lembre-se da Bíblia, nem tudo terás. Sim. Olha aí. Valeu, Caio. Valeu, Edgar. Falou. Eu nem te comentei hoje quando eu cheguei no estúdio. Falou, Vini. Vamos lá, Ed, vambora. Valeu. Fazendeiro Caio Rocha. Ô, louco. Latifundiário. Sim, claro. Madeireiro. Quem tá com a gente desde o começo vai entender, né, o trocadilho. É isso aí. Valeu, Matheus. Valeu, Valeu, Paulinha. Ed. Valeu. Isso aí. Amanhã Vamos tem comer? mais a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. É a nossa revistinha radiofônica. Tchau. Cuidem-se, hein? Olha lá. O canarinho do Morning. Tchau.